Olá pessoal, eu sou Heleno Fortes, treinador da HF Treinamento Esportivo, e hoje eu vou falar para vocês um assunto que eu gosto bastante, que é falar sobre fadiga em corredores de rua, né? Fadiga em corredores. Tá? Então, quem conhece de corrida deve lembrar dessa famosa imagem daquela maratonista olímpica em 1984, a suíça Gabriele Anderson, que chegou exausta, com muito cansaço, muita dor, teve que ser atendida por médicos, com muita fadiga, né, na maratona olímpica em 1984 em Los Angeles. Então assim, a gente pergunta, o que aconteceu com ela que ela chegou nesse estágio completamente torta, completamente machucada, exausta? Né? Um exemplo que eu sempre dou quando eu comparo isso, que eu acho interessante que a gente deve ter, é comparar um carro com a nossa máquina, a máquina-carro com a máquina humana. O Ayrton Senna, eu lembro que ele não era mecânico, né? Ele era piloto de Fórmula 1, mas ele conseguia interpretar, entender tudo que estava acontecendo no carro dele. Qualquer barulho, ele conseguia saber, olha, não tem uma coisa legal aqui, tem que mexer ali. Então mesmo eu acho que é interessante a gente entender o porquê que a gente está cansando, né? Quais são os fatores que levam a gente a ter dor durante uma prova, durante um treino, dor, cansaço e fadiga, né? Então assim, vamos pensar o que é simplesmente assim, o que a gente pode chamar de fadiga. Fadiga é o declínio da capacidade de manter um esforço por um período. Então se a gente pensar com aquela maratonista Gabriele Anderson, ou que ela chegou a um determinado tempo na prova dela, ela começou a ter dificuldade para manter aquele esforço, aquele ritmo que ela estava no início da prova. Se a gente pensar num corredor rápido, ele entra em fadiga também. E o Usain Bolt, ele corre, o recorde dele em 100 metros é 9 segundos e 57 centésimos. Se ele não entrasse em fadiga, ele ia correr 9 segundos e 57 a cada 100 por milhares de 100, né? Ele ia correr isso por 1.000 metros, 2.000, 3.000. O que acontece que ele não consegue manter isso? Porque ele entra em fadiga, né? Que é a incapacidade, né? O declínio da capacidade de manter esse esforço por um período. Então isso que é a definição de fadiga. Na corrida longa, nos corredores de fundo, nós vamos falar aí de corredores de 3.000 metros até 42 quilômetros, a gente vai pensar nos fatores que vão levar esse tipo de corredor a não conseguir manter esse ritmo pelo período desejado, pelas provas deles. Tá? Então aí a gente pode enumerar aí esses quatro fatores, tá? Que é a baixa de glicogênio, o aumento do lactato sanguíneo, que é o aumento do ácido lático, a fadiga muscular, que vai entrar a fadiga central e a fadiga periférica, tá? Que entra até a parte mental também na parte muscular, e a parte de termorregulação. Tá? Então, esses 4 tipos de fadiga que vão determinar aí para as provas que os atletas vão fazer, seja a prova de 3.000 até 42, algumas desses elementos que vão fazer com que o atleta não consiga manter aquele ritmo desejado. Então eu vou no primeiro, que eu acho ele o mais importante, ele é o mais fatal, que eu falo com o pessoal, que é a termorregulação. A gente tem uma temperatura de 36,5, a gente paga um preço alto para manter 36,5, sendo no calor ou sendo no frio. Então, o que é a termorregulação para a gente entender? É o conjunto de mecanismos fisiológicos, estruturais e comportamentais que permitem a manutenção da temperatura corporal dentro de certos limites, mesmo quando há variação de temperatura do meio externo, de modo a manter a homeostasia, que é o nosso equilíbrio dinâmico. Tá? Então, 36,5, a gente paga um preço alto para manter essa temperatura. Então daí a gente vai entender o porquê que é difícil, muitas vezes, a gente correr, as pessoas reclamam de correr num ambiente quente e úmido, como no Rio de Janeiro, ou às vezes também num local muito frio, em maratonas com clima negativo, porque num clima muito quente, muita da sua energia vai ser gasta para você poder manter a sua temperatura, não aumentar a sua temperatura, para dissipar calor. E num clima muito frio, você vai gastar energia para quê? Para você manter o seu calor. Então, vamos ver o que acontece, as formas que a gente tem de dissipação de calor. Né? Então, a gente pegar aqui uma pessoa correndo, ela tem o sol, né? Então esse sol, num dia de sol, esse sol ele tem a radiação,
Tá? A gente tem os calores aí que a gente vai se manifesta, a gente dissipa calor aí por radiação, convecção, condução e evaporação. Então, quando a gente está, por que muitas vezes é mais confortável você correr numa sombra? Porque você tem radiação do sol. Muitas vezes no local onde é que tem um asfalto e que não tem sombra também, esse asfalto, ele fornece uma irradiação também que sai de baixo para cima, que vai te esquentar, tá? A gente tem aí a convecção, tá? Que muitas vezes se passar um momento, um vento quente também que vai esquentar a gente, como também a convecção ajuda a gente a trocar calor, né? Quando você está correndo beira-mar que passa aquele vento fresco da praia, ele ajuda o quê? É você trocar calor com o ambiente, que gera uma sensação de conforto melhor. E a gente tem a evaporação, que é onde a gente perde calor, que é onde que a gente resfria, que é a função do suor. O suor ele é feito aí não para poder, não é quando você sua e que você perde calor, mas sim quando o suor evapora. Tá? Então, vamos entender agora o que acontece no ambiente quente e no ambiente frio. Vamos começar com o ambiente frio. No ambiente frio, existem sensores térmicos na pele que mandam informação para o nosso sistema nervoso, para o hipotálamo, e ele vai detectar que está frio. Então, com isso vai haver uma vasoconstrição, tá, dos capilares próximos à pele. Então, isso vai fazer com que você sue e transpire menos. E você normalmente vai ter o quê? Os seus pelos vão arrepiar, vai ter aquele arrepio dos pelos, né? Aquela sensação. Você vai ter vasoconstrição na região da pele. Para o quê? Para manter o calor interno. Com isso tem menos suor, por isso que é muito mais confortável você correr em ambientes mais frios. Por isso que os recordes mundiais eles são quebrados em ambientes frios, porque você vai ter menos perda de calor. Tá? Você não vai precisar de gastar energia para você dissipar aquele calor seu vai ser todo convertido para o exercício. Então, por isso que houve ano passado, quando o Eliud Kipchoge bateu as 2 horas na maratona, o pessoal estava muito preocupado com a questão da temperatura. Então ele tinha que correr entre 6 e 8 graus, porque é uma temperatura excelente para a dissipação de calor. Jamais a gente vai ver recorde mundial sendo batido com temperaturas de 20 graus. Jamais. Vai ver uma pessoa correndo em 2 horas, 2 horas e 1, 2 horas e 2, correndo em 20 graus, 70% de umidade, mesmo em 20 graus com umidade mais baixa. Tá? Então, vamos entender o que acontece agora no ambiente, num clima quente. Num clima quente, a mesma coisa. A gente tem os sensores térmicos na pele que mandam informação para o hipotálamo. Tá? Esse hipotálamo, o que acontece? Ele sente que você manda as suas glândulas sudoríparas a começar a transpirar. Esse suor ele é responsável para que, na hora que você evaporar o suor evaporar da sua pele, você tenha uma baixa de temperatura. Tá? Qual que é o grande problema num ambiente muito úmido, que acontece em cidades litorâneas, igual no Rio de Janeiro? No ambiente úmido, o ar fica muito saturado. O que é o ar saturado? O saturado é cheio de água, né? Então, é difícil do suor evaporar. O ar muito úmido, Rio de Janeiro, Cuiabá, Manaus, essas cidades são terríveis para poder, em épocas de verão ou mesmo outras épocas do ano, a prática de atividade aeróbica de longa duração, porque você vai ter um desconforto térmico imenso, você não evapora o suor. Então o que vai acontecer? Não evaporando o suor, você continua mandando informação para o seu sistema nervoso, para o hipotálamo, para continuar transpirando para poder tentar esse suor evaporar e roubar o calor da pele, só que o suor não evapora. Então com isso instala aquele ciclo vicioso e você continua transpirando. Você continua transpirando e aí você começa a ter muita perda de líquido, muita perda de sal, e você pode entrar em um quadro de desidratação. Esse é o grande problema do ambiente quente e úmido. Essa é a grande dificuldade que as pessoas têm de correr, de treinar em ambientes quente e úmido. A boa notícia é que isso é treinável. Se você treinar isso, você tem adaptações fisiológicas e emocionais que vão te proporcionar, entre aspas, menos desconforto nessas regiões. Não que você vá conseguir fazer marcas melhores ou desempenhos melhores em locais mais frios, mas você vai conseguir tolerar mais isso se você treinar em locais
quente e úmido. Tá? Lembrar sempre isso. No ambiente quente, você tem vasodilatação e acontece evaporação do suor para te resfriar. No ambiente frio, você tem vasoconstrição, então você mantém o calor, você vai diminuir a taxa de sudorese. Olha que interessante quando a gente pega um gráfico mostrando a relação de queda de desempenho e temperatura para atletas numa maratona, que vão aí completa a maratona desde 130 minutos, 2 horas e 10, até 180 minutos, 3 horas. Vamos pegar nesse primeiro caso, atletas que fazem a maratona em 2 horas e 10, em 130 minutos, numa temperatura em torno de 10 graus, eles vão ter uma queda de desempenho ao longo da maratona em torno de 1%. Tá? Eles vão ter 1% de desempenho. Ao passo que esse mesmo atleta, como ele corre 2 horas e 10, se a gente subir essa temperatura dele, tá, para 25 graus, ele vai ter 3% de queda de desempenho, comparado com esse mesmo atleta se ele correr numa prova a 10 graus. Tá? Agora, olhem a diferença quando você pega um atleta a 180 minutos, que são 3 horas. Ele em 180 minutos, ele já tem em torno aí de 3% de perda de desempenho, correndo a 10 graus. Tá? Quando você transfere isso para 25 graus, se for uma mesma prova, ele vai ter aí em torno de 12% de queda de desempenho. Então, quando a gente pensa aí em termos de proporcionalidade de tempo, ele vai piorar em torno aí de 10%, comparado o tempo dele a 10 graus para 25 graus. Então, se ele corre uma maratona em 3 horas a 10 graus, ele vai piorar correndo em 25 graus, ele vai piorar 10%. Ou seja, 180 minutos, ele vai piorar mais 18 minutos. Então, de 3 horas, ele vai para 3 horas e 18. Só pelo efeito da termorregulação, do estresse térmico. Então, isso que eu falo que é o maior causador de fadiga em provas de longa distância é a questão da termorregulação. A melhor forma de evitar é você treinar em ambientes quentes e úmido e também fazer uma hidratação, ter uma estratégia de hidratação, de alimentação que tente minimizar essas perdas. Vamos entrar na segunda parte, o segundo ponto aí é de queda de performance. Essa queda de performance, que é abaixo do glicogênio muscular, ele está muito mais ligado em provas de longa duração, provas que duram em mais de 1h30, tá? Então 1h15, que são as provas de meia maratona até maratona. Tá? Tem esse desenho aqui que é combustível baixo, empty, né? O combustível para o corredor é comida, né? Então ele tem que comer a proteína, carboidrato, gordura. Não vou entrar na questão da estratégia nutricional, mas lembrando que para manter um glicogênio muscular alto, a melhor estratégia são as duas. Com o treino você tende a conseguir armazenar mais glicogênio muscular, o treinamento te propicia isso, os atletas bem treinados conseguem armazenar mais glicogênio muscular e também eles conseguem utilizar mais gordura como fonte energética. Tá? Não é aquela gordura que está no seu tecido adiposo que ele vai conseguir mobilizar ela. Ele já tem mobilizado os ácidos graxos livres que estão presentes dentro da musculatura dele, dentro da corrente sanguínea, dentro da musculatura, que estão disponíveis ali para serem jogados, entrarem na usina do metabolismo energético e aí serem processados. Com isso, também poupar essa queda de glicogênio muscular, que é responsável, na maioria das vezes, pela aquela barreira dos 30 km na maratona, em que muitos atletas chegam no quilômetro 28, 25, 30, não sei ao quanto a gente usa a barreira do quilômetro 30 da maratona, porque esse cultural, né? A gente tem isso culturalmente de falar que essa é a barreira que os maratonistas, alguns desistem, os outros estão completamente exaustos. Por quê? Porque normalmente esse ponto da corrida após 2 horas,
você praticamente acabou com toda a sua reserva de glicogênio muscular. E você acaba por quê? Por dois motivos. Ou porque você correu mais próximo do seu limiar anaeróbio, então você fez uma estratégia errada, tá? Você deveria correr muito mais no seu ritmo de maratona e não naquele ritmo que você está descansado, motivado e aí anda 5, 7 segundos mais rápido por quilômetro, mas isso tem um preço, um efeito prejudicial lá na frente, que quanto mais intenso você corre, mais glicogênio muscular você usa. Tá? E a outra é a estratégia nutricional também. Você pode não ter entrado para a prova com as suas reservas cheias de glicogênio. Tá? Mas é fundamental pensar que as reservas de glicogênio também elas são limitadas. Daí que um grande maratonista, um bom maratonista, ele faz muitos os treinos de corrida no limiar e sublimiar e os treinos longos, para o quê? Para melhorar o metabolismo oxidativo, o metabolismo de gordura, e com isso ele conseguir poupar o glicogênio dele para na hora que ele entrar no quilômetro 30, ele conseguindo ter uma pequena reserva e conseguir prosseguir e terminar a prova dele mantendo o mesmo ritmo que ele estava no início de prova. Isso é muito difícil, principalmente é difícil para os atletas profissionais, os atletas de elite, e é muito mais difícil para os atletas amadores que estão correndo em alto nível. Então é muito difícil ver casos dos atletas amadores conseguirem fazer split negativo, a segunda metade da prova mais rápido que a primeira. Porque normalmente, por questões de treino, por questões de mentalização, de educação de ritmo, né? Estratégia de ritmo. Então isso tudo é fundamental para que você não tenha queda tão rápido de desempenho por causa da queda do seu glicogênio muscular. O outro ponto isso vamos pensando em provas mais curtas, ainda provas de fundo, mas provas que acontecem até em provas de meio fundo, 1.500 metros, 3.000 metros é considerado prova de fundo, 5.000 e às vezes até no 10.000 metros acontece muito isso com os atletas amadores, que eles têm a fadiga pelo aumento do ácido lático. Tá? Vamos entender então da onde vem esse ácido lático aí. Né? Ele vem lá, a gente tem que entender rapidamente aqui do metabolismo do glicogênio, do carboidrato. O glicogênio nada mais é que o carboidrato armazenado dentro do seu músculo. Né? E o carboidrato é o açúcar, né, que está presente na sua corrente sanguínea que vai te fornecer energia. Então, normalmente, para esse glicogênio ele gerar e virar energia lá, ele é quebrado em glicose 6-fosfato e aí depois ele é quebrado em ácido pirúvico, vai chegar em ácido pirúvico e ele tem dois caminhos. Quando ele chega a ser ácido pirúvico, ele tem dois caminhos. Ou ele vai para o metabolismo total oxidativo, tá? Que é o metabolismo predominantemente aeróbio, que ele vai ser acetilcoenzima A, vai entrar no ciclo de Krebs, aquela cadeia respiratória, transporte de elétrons, ou ele vai virar ácido lático. Quando que ele vira ácido lático? Ele vira ácido lático quando tem muito ácido pirúvico chegando aqui, não tem oxigênio suficiente para ele entrar, né? E aí ele vai acumulando aqui, quando a velocidade da reação é muito rápida, não dá tempo, ele vai acumulando em ácido lático. O que significa velocidade da reação muito rápida? Quando você está correndo muito rápido, que o ácido lático ele é o produto da contração muscular. Quanto mais rápido você correr, quanto mais você correr na via anaeróbia, a gente pensando o seguinte, quanto mais você correr naquela intensidade que você tem, aquele nível de ofegância, né, vão chegando até naquela catástrofe cardiorrespiratória, mais você vai ter produção de ácido lático. Isso acontece muito em treinos e provas acima do seu limiar anaeróbico. Você passa a ter uma predominância, né, muitas vezes, do metabolismo anaeróbico. Então, provas de 1.500, 3.000 metros, 5.000 metros, apesar das provas de 3.000, até de 1.500, 3.000 e 5.000 serem provas predominantemente aeróbias, elas têm uma participação, quanto menor é a distância da prova, menor o tempo de exposição, mais é a participação da via anaeróbica. Então, com isso, uma prova de 1.500, a gente pode entender que os atletas de 1.500, então quando você está lá fazendo aquele tiro seu de 1.000 metros, fazendo lá 5 tiros de 1.000, ou 4 de 1.500, ou 10 de 400, você vai ter acúmulo de ácido lático. Você vai ter acúmulo de ácido lático ali,
que é aquela sensação que você está travando, que é devido ao o pH do seu sangue, o pH do seu músculo está um pH mais baixo. E o que faz? O que acontece numa prova? Você começou com uma prova de 5 quilômetros e você começou muito rápido no início, o primeiro quilômetro, você errou a sua estratégia, né? Foi 15 segundos mais rápido que o planejado e está formando muito ácido lático. Eu posso falar que grande parte da sua prova foi embora, né? Você vai ter que diminuir esse ritmo um pouco para que esse ácido lático ele volte para a sua corrente sanguínea, seja transformado em energia, que é o que a gente chama, vire açúcar normalmente, que a gente chama de gliconeogênese, formação de glicose a partir de fontes de não carboidrato. Então esse ácido lático ele vai virar glicose depois. Tá? Mas para isso ele vai precisar de um tempo. Então muitas vezes você vai ter que diminuir esse ritmo para voltar a ter uma predominância da via aeróbia. Mas isso se você errar o ritmo e estiver correndo muito acima do seu limiar aeróbio. Então a formação alto ácido lático é um dos mecanismos de fadiga, mas muito mais em provas de curta duração. As pessoas muitas vezes elas costumam cometer um engano a falar: eu terminei a maratona, estava cheio de ácido lático, cheio de dor, uma meia maratona. Pessoal, ácido lático em maratona, em meia maratona, não existe. Você não tem via anaeróbica em meia maratona, em maratona. Tá? Aquela dor muscular que você tem pós uma meia maratona, até um 10 quilômetros, é muito mais devido às microtraumas, microlesões que estão acontecendo ali, né, pelo esforço repetitivo, pelo impacto, do que ácido lático. Não tem ácido lático. Então muitas vezes a gente escutava as pessoas pensando assim: eu vou fazer uma recuperação no dia seguinte para fazer a remoção do lactato, do ácido lático. Esse ácido lático ele já foi embora 2 horas depois. Quando você veio para um treino, para uma pista e fez lá 10 sessões de 400, bem intenso, lá na zona séria de repetição, 2 horas depois esse ácido lático seu já está removido. O dia seguinte, aquela dor que você tem é muito mais da dor, da força que você fez, vamos falar desses microtraumas, microlesões que foram gerados e nada de ácido lático. Beleza? Tem que ficar bem claro isso, que o ácido lático ele acontece só durante o exercício, ele é removido logo em seguida. Tá? Temos o outro tipo de fadiga, que é a fadiga neuromuscular. Tá? Essa fadiga ela envolve a fadiga central e a fadiga periférica. A fadiga central ela é interessante porque ela envolve o componente emocional, ela envolve a mente também. A gente pensa muitas vezes só o corpo, a perna, tudo isso que cansa. Não. Essa é uma fadiga super importante de entender, tá? Porque a cabeça cansa também. Né? Então a mente da gente ela cansa e normalmente ela é responsável muito mais pelo nosso cansaço do que às vezes o nosso corpo. Ela muitas vezes ela é o fator de sabotamento, de autossabotamento, do que o nosso cansaço mesmo, o nosso real cansaço muscular, cardiorrespiratório que existe. Daí que muitas vezes os atletas de elite altamente treinados e motivados, eles têm uma mente tão forte que eles conseguem passar dessa margem de segurança que tem, que o cérebro nosso coloca, e até colocar o corpo em total exaustão. Tá? Em total exaustão, em total motivo de fadiga, né? Fadiga periférica e central. Mas isso nós estamos conversando de atletas de alto rendimento, atletas de elite e altamente motivados, e que leva a eles terem esse fator aí de conseguirem usar todo esse potencial. Então, na fadiga central, o que acontece na fadiga central? A gente tem uma diminuição da transmissão dos impulsos nervosos. O que seria isso? Seria que a gente tem a própria condução nervosa nossa começa a cansar, a ter fadiga. Os neurotransmissores. Tá? Então, para você realizar uma contração muscular, simplesmente você não quer. Você fala assim, eu vou fazer essa contração. Não, você precisa de ter um neurotransmissor que manda informação, que ele retorna falando assim, pode contrair. Aí você vai conseguir contrair. Se esse neurotransmissor começa também, esse impulso nervoso começa a entrar em fadiga, você começa a ter dificuldade, problemas com a questão sua de contração muscular. Tá? Daí a gente pode ver muitas vezes
em finais de maratona, corridas longas, a gente observar alguns padrões motores, padrões de movimento diferentes no início da maratona. Tá? Uma série de coisas, não só pela fadiga central, né, mas por questões da musculatura estar machucada, por motivação, mas o fator da fadiga central ele é extremamente decisivo, principalmente em provas longas. Em provas curtas também. Como que ele pode ser modificado? Ele pode ser modificado através, logicamente, do treinamento e também por alimentação. Tá? Então, algumas estratégias nutricionais aí de você melhorar aí a questão da utilização de gordura como fonte de energia, né? Os próprios carboidratos em alguns momentos. Tá? E temos também a fadiga periférica, que é o que a gente acabei de falar antes também, que é a questão de você ter aquela dor muscular. A dor muscular durante o exercício, quem já fez maratona e meia maratona que fica com o quadríceps completamente dolorido, né? Aquilo é por microtrauma, microlesão, muitas vezes começa a ter questões de dores até nos ombros, nos braços, dores genéricas. Isso é devido à fadiga periférica, fadiga localizada. Tá? Ainda falando sobre a questão mental, existe uma teoria que eu acho bastante interessante. Ela foi desenvolvida por um pesquisador sul-africano, o Tim Noakes. Ele até escreveu o livro Law of Running, é uma bíblia na corrida. Quem gosta de ler, entende sobre corrida, com certeza já leu alguma coisa sobre esse livro do Law of Running, que fala sobre vários aspectos na corrida, desde treinamento de infância até treinamento para a terceira idade. Mas uma coisa que me chamou atenção é sobre essa teoria do governante central, que ela é a teoria em que o cérebro, voltando à questão mental, o cérebro que governa. E ele pensa o seguinte, o cérebro ele governa, então quando você tem uma fadiga, a fadiga numa corrida, ela não é simplesmente porque igual num carro que acabou o combustível, só acabou o combustível. Ela é uma sensação, ela é uma emoção. Então a dor, ela acontece, segundo essa teoria do governo, ela acontece no cérebro. Então todas as dificuldades que a gente tem, elas vêm do nosso cérebro. E muitas vezes, como a gente estava falando, a boa notícia é que a gente pode treinar, aceitar isso ou não aceitar, né? E o Tim Noakes, ele sempre ele pergunta por que os recordes são quebrados, né? Então, se a gente observar aqui, eu peguei aqui o Ronaldo da Costa, o brasileiro, em 1998, 22 anos atrás, ele fez 2 horas e 6 na maratona. 6 anos depois, o Poltergar fez 2 horas e 4. 1 minuto e 10 segundos mais rápido. E 20 anos depois do Ronaldo da Costa, em 2018, na mesma maratona que o Ronaldo da Costa correu, no mesmo trajeto, em Berlim, o Kipchoge fez 2 horas 1 e 38. 38 ou 39. Então, o Kipchoge fez 4 minutos e meio mais rápido que o Ronaldo da Costa. Fez 20 anos atrás. Aí a pergunta que a gente fica sempre é aquela questão. Recorde mundial da maratona masculino. Genética, treino e tecnologia. Será que a genética desses corredores de 1998, 2000, ela é diferente da genética de hoje? Será que a genética que o Ronaldo da Costa tinha, o número de fibra vermelha, o percentual de fibra, o VO2 máximo dele, o limiar anaeróbico, será que ela é diferente, muito diferente, a proporcionar 4 minutos e meio do Kipchoge, do Bekele, do Mo Farah, desses atletas, para ter essa diferença com o Kipchoge de 4 minutos e meio? Será que é isso? Será que o tipo de treino mudou tanto? Será que a ciência mudou tanto em 20 anos? O que eu lembro, em 1998, todo mundo já treinava, sabia o que era limiar anaeróbio, já tinha treino longo, já tinha treino intervalado, já existia fartlek, já existia série de repetição. O que mudou um pouquinho, né, foi a tecnologia com esses novos calçados, com placa de carbono, que tem estudos mostrando que tem uma melhora na performance. Mas eu pergunto, 4 minutos e meio, será que esses 4 minutos e meio somente aqui para tecnologia? Eu não acredito, 4 minutos e meio.
né, em tecnologia. Pensando que, vamos esquecer a tecnologia desses tênis de carbono, antes disso, esses mesmos atletas já tinha atleta fazendo 2:02:50. O Denis Kimeto, em 2013 ou 2014, ele fez 2:02:57 na mesma maratona de Berlim. Quer dizer, 3 minutos mais rápido que o Ronaldo da Costa, mais de 3 minutos mais rápido que o Ronaldo da Costa, fez 98. Então, não foi tecnologia, treinamento não acredito, e nem genética. O que o Tinoco, a teoria do governante central, eles tentam explicar é que existe uma expectativa mental alterada. É uma interpretação do que é o seu limite. Então, o Ronaldo da Costa, em 1998, jamais naquela época no mundo, os atletas pensavam em correr uma maratona para 2:05, 2:04. Eles não tinham nem chegado em 2:06 direito, eles estavam chegando em 2:06, né? Então, primeiro você tem que chegar em 2:06 para pensar em correr em 2:05, em 2:04. Mesma coisa, se você pensar 30 anos atrás, 40 anos atrás, ninguém corria em 26 minutos 10, igual o Bekele fez 26:17. Era 28, 29, 30 minutos. Quando o Zatopek ganhou, fazia 29 minutos, 3 minutos mais lento que o recorde mundial. Isso tudo pelo quê? Porque existia uma expectativa, né? Uma interpretação diferente do que é o limite. Do que é o limite desses atletas. Então, hoje, os estudiosos, os cientistas aí da área da fisiologia, do exercício e os treinadores já acreditam que pode haver, daqui a alguns anos, um atleta fazer uma corrida, uma maratona abaixo de 2 horas. Mas, igual aconteceu agora, primeiro eles têm que chegar em 2:01, que já acabaram de chegar, tanto o Kenenisa Bekele e o Kipchoge. A próxima tendência é chegar em 2:00 para depois chegar abaixo de 2 horas. Né? Então aqui, para a gente poder analisar, a gente tem os tipos de fadiga nas 4 corridas, principais corridas de fundo, de rua, tá? E algumas de pista aí, que é 5K e 10K. Então, para mostrar aqui os 5 km, 10 km, 21 e 42. Nos 5 km, o que a gente pode pensar que são os causadores de fadiga, que você vai ter a dificuldade na manutenção do seu ritmo para uma prova de 5 km? O lactato, tá? Então, se você correr muito acima do seu ritmo, você vai entrar num metabolismo maior anaeróbico, então vai formar mais ácido lático, vai aparecer o lactato, que vai o quê? Reduzir a sua capacidade de manter aquela velocidade. A outra é que você correndo, a sua dificuldade também de troca de calor. Tá? O atleta bem treinado, ele melhora a sua capacidade de troca de calor, a sua termorregulação. E também aqui eu coloco a temperatura interna aumentada, também pelo fato de que uma prova de 5 km, você correr a 10 graus, você vai ter um desempenho diferente de correr a 25 graus. Numa corrida de 25 graus, você vai ter uma temperatura aumentada comparada com uma prova correndo a 10 graus. Nos 10 km, o tipo de fadiga, a prova de 5 e 10 km, elas são treinadas da mesma forma, mas são competidas de forma diferente. São provas que assim, normalmente a gente pode ver atletas, muitas vezes em Olimpíadas, atletas ganhando 5 km, medalha de ouro nos 5 km e medalha de ouro no 10 km, porque as exigências são praticamente as mesmas. E só existe uma dúvida, é que o tipo de fadiga no 10 km, lactato, vai existir, temperatura interna aumentada e talvez ali, para atletas rápidos, não vai ser o glicogênio, vai ser porque vai durar a prova de meia hora. Em 30 minutos você não vai exaurir suas reservas de glicogênio muscular. Talvez aqui para atletas mais lentos. Né? Ou então, eu coloquei aqui glicogênio muscular, o glicogênio, para que é uma prova que você precisa de ter uma reposição para você fazer essa prova. Você tem que entrar descansado. Se você entrar com a sua reserva baixa de glicogênio, aí sim você pode ter problema na prova de 10 km. Já numa prova de 21, sim, o glicogênio ele é determinante. Você tem que entrar com a sua reserva de glicogênio alta para competir uma prova de 21 km. Por quê? Porque é uma prova que vai durar mais de 1 hora. Ela dura 1 hora para os atletas de elite, mas para os atletas amadores ela vai durar mais de 1 hora. E a fonte energética predominante para a maioria dos atletas corrida nessa prova é o glicogênio muscular. Então, se você não fizer uma reserva de glicogênio muscular, não se alimentar bem via carboidratos, ou seja, a estratégia nutricional que for,
não chegar com a sua reserva alta de glicogênio, você vai ter queda de desempenho numa certa fase da prova. O outro ponto aí também é a glicose sanguínea. Para alguns atletas, normalmente os atletas mais lentos, né? Que às vezes necessitam, aqueles que correm para quase 2 horas uma prova de meia maratona, possivelmente alguns deles necessitem de fazer uma reposição de carboidrato em gel para manter a sua glicose sanguínea operando aí dentro da sua faixa normal. O outro ponto é a questão do desequilíbrio hidroeletrolítico, que é muitas vezes, quanto maior o tempo de exposição, mais você vai sendo sujeito às questões de desidratação. Tá? Então você também tem que entrar para esse tipo de prova sempre bem hidratado e muitas vezes, dependendo da condição da prova, condição climática, você tentar fazer algum tipo de reposição. Mas isso aí normalmente para a condição climática mais quente, mais úmida, que você vai ter grandes perdas. Então aí você tem a parte aí de desequilíbrio hidroeletrolítico, tá? De reposição de sais, de eletrólitos. E o outro ponto, também muitas vezes pode acontecer, que é a questão de microtrauma e lesão aguda, que é aquela parte de dor muscular que acontece em alguns atletas. Normalmente em atletas, mais em atletas amadores. Em atletas de elite eles não chegam a desenvolver isso, porque a prova deles é muito menor em termos de tempo de exposição. Agora, para atletas que correm para mais de 1h20, 1h30, eles podem desenvolver aquelas dores, que são aqueles microtraumas, aquela dor do dia seguinte, que vai precisar aí de uma recuperação maior. Tá? Na maratona, essa é para todo mundo, ela não tem jeito. Você precisa estar com a reserva sua de glicogênio. Tá? Então, a queda do glicogênio muscular, principalmente aí, devido ao erro de ritmo ou a não ingesta nos dias anteriores de carboidrato ou a estratégia nutricional errada, vai fazer com que você tenha queda de desempenho durante a prova. Também a sua glicose sanguínea. É muito difícil, praticamente qualquer atleta de endurance, nos 42 km, ele faz algum tipo de reposição de bebida eletrolítica com alguma coisa de carboidrato durante o evento, tá? Atletas de elite. Existem atletas amadores que correm sem isso? Existem, mas possivelmente eles não estão operando, não estão correndo no limite deles, porque para eles correrem nesse limite individual deles, eles vão precisar de fazer essa reposição sim. Tá? Assim como o desequilíbrio hidroeletrolítico, né? Eles vão precisar aí de ter essa reposição de sais durante a prova por causa da questão da sudorese excessiva. Lógico, num ambiente mais frio, com a condição climática mais favorável, esse desequilíbrio ocorre bem menos. A parte aí de termorregulação, ela também ocorre nos 42 km, como ocorre em todas as outras distâncias, mas principalmente na maratona, igual no gráfico anterior que a gente pôde ver a diferença de um atleta que corre uma temperatura de 10 graus para 3 horas, ele vai correr em 25 graus, esse mesmo atleta corre em 25 graus, ele tem 10% de perda de tempo, simplesmente por causa da termorregulação, a capacidade de manutenção da temperatura corporal, ele precisa dissipar esse calor. Tá? Então isso também é uma causa de queda de desempenho. Né? A gente tem microtrauma e microlesão, né, aguda musculatura, então muitas vezes chega naquele final de maratona, o atleta está exausto, com muita dor localizada, muita dor muscular, panturrilha, quadríceps, vasto lateral, até no bíceps, porque ele está muito tempo de exposição fazendo aquele movimento repetido. Isso é normal de acontecer. E a dor muscular tardia, que é aquela dor que sempre acompanha um atleta pós-maratona, nas 24, 48, 72 horas, que é aquela dificuldade de andar, dificuldade de descer a escada, dificuldade de esticar a perna, que é devido ao processo inflamatório e à musculatura com muito trauma e microlesão. Então esses são os principais causadores de fadiga nessas 4 distâncias aí, que são as distâncias mais tradicionais nas corridas de rua, 5 km, 10 km, 21 e 42. E a boa notícia é que simples, que é como evitar? Com treino, né? Isso aí todo mundo deve saber. Treinar, o treinamento físico, fazer os treinamentos, o treino longo, o treino de limiar, o treino de VO2, o treino a série de repetição,
O treinamento em situação específica, muitas vezes o atleta acostuma e não quer sair da zona de conforto, então ele só vai treinar naquele mesmo local e naquele mesmo horário. Então, quando ele entra num cenário diferente, que é o que acontece muitas vezes, aqui eu vejo aqui as pessoas treinando sempre de manhã ou de noite, vão correr no Rio de Janeiro, que é um local com uma umidade mais alta, uma temperatura mais alta, e sempre estranho, não tem, queixam uma queda grande de desempenho. Por causa disso, o cérebro nosso, ele sempre vai tratar aquilo que é diferente, ele vai entrar em modo de segurança, né? Em modo de segurança. Então esse modo de segurança ele vai te segurar. Ele não vai deixar você arriscar, ir mais para frente, você acelerar mais, tá? Porque ele não conhece, ele se sabota, ele não deixa você entrar na zona de desconforto. Tá? Então por isso que é interessante você visitar essas outras zonas de desconforto, essas outras situações climáticas, para você aumentar o seu repertório, né? E conseguir treinar e competir em várias situações, seja no ambiente quente, no ambiente úmido, no ambiente frio, no ambiente com vento. Então é super importante você colocar nos seus treinos em outros locais, em outros horários e outras questões climáticas. O treinamento mental, estratégia de ritmo e treino para a prova, mentalização e visualização. Eu falo que o treinamento mental, nessa hora, ela é importante porque existe um treino clássico que a gente sempre faz aqui com o grupo, que é ir para Pampulha um mês antes da maratona, fazer 2 voltas. A Pampulha aqui é um lago, uma lagoa com 18 km. Então você fazer 2 voltas ali são 36 km. Muitos atletas, quando entram para a segunda volta, entram felizes, entram bem. E quando começa a ter dificuldade, faltando ali 10, 8, 6 km, muitos abandonam. Abandonam por questões de falta de concentração. É ali que você tem que ter o treinamento mental. O treinamento mental exatamente é aquele momento em que você vai falar, não, eu vou permanecer aqui, eu vou tirar desse cansaço, eu vou tirar proveito disso, vou tirar coisas a meu favor, para que eu prossiga aqui, porque eu vou enfrentar isso na prova. Então, saber lidar com esses momentos de dificuldade, né, mentalizar isso e visualizar a parte difícil da prova, faz com que você retarde também, ou então pelo menos acostume com aquela sensação de dor e de fadiga que vai acontecer. Então isso é extremamente treinável, com essas estratégias de mentalização, visualização, né? E o último a gente pode falar que é alimentação e hidratação. Você sempre treinar o que você vai utilizar na véspera da sua prova, durante a sua prova, também saber interpretar esses sinais externos para saber que muitas vezes você tem uma estratégia, você treina com o ambiente, uma umidade e temperatura X, e no dia a umidade e temperatura estão completamente diferentes. Então você vai ter que saber que a sua alimentação, a sua hidratação vai ter que ser mudada também. Né? Num ambiente mais frio, você não vai ter aquela necessidade de tomar tanto líquido, de hidratar tanto. Ao passo que num ambiente muito quente, você vai ter que ter mais a hidratação e vai ter que tomar um cuidado aí também com o que você vai se alimentar durante a prova e no pré-prova. Ok? O que eu tinha para falar para vocês é isso, pessoal. Eu agradeço aí e até o próximo vídeo. Obrigado.